a gente fica quase que dependente dessa valorização do outro, mesmo quando a gente já tem condições de caminhar sozinha. Sejam muito bem-vindas à Senhora Confiança, que é essa série de lives que acontece todas as segundas e todas as quintas, que tem como principal objetivo te oferecer ferramentas, reflexões, experiências, vivências que possam te auxiliar a resgatar ou até mesmo, ouço de algumas mulheres, construir a sua autoconfiança. Eu sou Marília Castro. No episódio de hoje a gente vai falar sobre: você não se sente valorizada no teu trabalho? Antes da gente dar início a esse processo, eu sempre lembro que sempre ao final das lives a gente faz uma vivência. Isso é super importante para sedimentar a nova sabedoria, o novo conhecimento. Ok? Bom dia, Joana! E hoje é esse tema que mexe muito. A nossa relação com o trabalho, assim como muito tempo a nossa relação com a escola, quando somos crianças, toma grande parte do nosso dia e toma muito parte também, impacta muito diretamente a nossa autoimagem e, portanto, o nosso processo de autoconfiança. Então, não tem como a gente falar, tecer esse trabalho sobre resgatar a nossa autoconfiança sem olhar para a nossa vida profissional, para o nosso trabalho. E por que é tão forte esse olhar, essa valorização do outro sobre o nosso trabalho? Por mais que a gente fale que a gente precisa se valorizar, mas por que é tão forte a necessidade da validação, do reconhecimento do outro? Na nossa infância, o nosso processo de nos orientar no mundo, de construir essa ideia de quem somos, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é bonito, o que é feio. Quem nos dava esse reconhecimento e essas orientações eram as figuras adultas ou paternas que estavam à nossa volta, que tinham essa função de cuidado. Então, no começo da nossa caminhada aqui na Terra, aqui na vida, a gente teve esse momento do processo de aprendizado, de estarmos aqui, que foi orientado por esses olhares de fora, que dizia: isso pode, isso não pode, isso é perigoso, isso é bom, isso é ruim. Então, é aí, nessa relação com o outro, né, dos aplausos ou dos julgamentos, das não valorizações, que a gente foi construir. E a gente precisa nesse começo de vida dessa orientação externa. Assim como na nossa vida profissional, quando a gente começa uma nova habilidade, por exemplo, na psicologia, a gente tem a figura do orientador, do supervisor. O supervisor, que é aquele, e que hoje em dia no mundo se fala muito nos mentores, né? Nos mentores profissionais, que são aquelas pessoas mais experientes e que nos ajudam a orientar, a nos estabelecer e nos reconhecermos nessa nova prática. Mas, o que acontece? Se a gente for olhar na nossa vida, essas figuras são importantes, mas o quanto é valioso a partir do momento em que a gente, assim como quando a gente começou a andar, chegou um momento em que a gente precisou soltar as mãos daquele adulto que estava ajudando a gente a andar
e seguir sozinhas. Depois a gente começou a andar sozinha, a gente sempre olhava para trás para ver se tinha alguém, para ver se, se a gente caísse, pudesse nos ajudar. Mas hoje, depois de um tempo, chegou um momento que a gente operacionalmente começou a andar com firmeza, com confiança, e a gente não precisou mais desses adultos, desse outro que ajudasse, que facilitasse o nosso processo de caminhar. E nós só conseguimos abrir mão desse outro como facilitador quando a gente confia e reconhece, já sei andar. Também se eu cair, eu sei levantar. É aí. É essa imagem que eu quero que você construa na tua cabeça. É essa imagem que eu quero que você resgate, porque você viveu ela. Muitas de nós tivemos esse processo na nossa vida profissional. Se você hoje trabalha, você precisou aprender uma habilidade, você construiu um caminho ou tá a construir um caminho na tua vida profissional. Porém, o que acontece? A gente fica quase que dependente dessa valorização do outro, mesmo quando a gente já tem condições de caminhar sozinha. A gente já tem condições de perceber, a gente já tem parâmetros para perceber o que é adequado, o que não é adequado, se o meu trabalho, o valor do meu trabalho, o valor da minha trajetória nesse caminho. E a partir do momento em que você abre mão dessa percepção e só reconhece o teu valor se o outro te aplaudir ou se o outro te der a mão, ou se o outro estiver ali em volta de você olhando que você está caminhando, aí a gente está falando de uma dependência. É claro que o nosso processo de valorização, e aqui eu estou falando da valorização, desse reconhecimento do valor do meu trabalho. Lógico que a gente tem parte dessa valorização que vem do pagamento do nosso trabalho, que vem das condições, e isso a gente não pode excluir. Mas eu estou falando dessa valorização nesse campo psíquico, nesse campo do reconhecimento. Quando a gente passa, a gente entrega e a gente só valida a percepção do outro sobre mim. Não importa o que eu sei, o que eu conheço sobre eu, Marília, profissional, sobre o que eu construí, mas só o que vale é a visão do outro sobre mim, sobre o meu trabalho. Essa é uma fixação, assim diriam os psicanalistas, né? A psicanálise, o Freud diria assim, é como se a gente se fixasse e não atualizasse aquela dinâmica da criança com os pais, ou da criança com o prof, né? Que a gente ficasse naquela questão de que eu só preciso, só vai ter valor se o olhar do outro sobre mim aprovar isso. Então é muito importante que a gente aprenda, a gente volte a despertar essa percepção sobre nós mesmas, essa capacidade de, lembra, você já tem os teus referenciais internos, se você estudou, se você construiu, se você conhece da tua profissão, você tem recursos, referências que possam, internas, de conhecimento, de sabedoria, para você perceber o teu próprio trabalho. Os frutos, né, que você criou, as sementes que você semeou aí.
a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esse olhar de fora, essas percepções externas e o meu olhar interno e as minhas percepções. Para que a gente possa, me veio na cabeça, assim, em algum momento eu me deparei com isso, quando eu trabalhei uns quase 5 anos num grupo de treinamentos e era uma equipe grande e a gente recebia um número grande de pessoas, a cada 15 dias mais ou menos tinham treinamentos. E ali foi um lugar de muito aprendizado para mim, tanto no trabalho com grupos, quanto nos processos imersivos, vivenciais. Eu aprendi muito, muito. Foi algo muito interessante. Porém, teve um momento que eu sentia, eu tinha uma vontade de sair dali. Eu tinha, não sei se a vontade de sair, mas algumas coisas já não se encaixavam mais, né? A visão, né? O que eu visionava para mim já não se encaixava ali. Porém, um dos grandes medos de eu abrir mão daquilo era os olhares, bom dia Maria, os olhares, bom dia Natália, os olhares que eu tinha, tanto dos meus colegas de equipe, quanto daquele volume de pessoas que conheciam o meu trabalho naqueles finais de semana. E eu me sentia muito reconhecida, eu me sentia muito valorizada ali externamente. Mas quando eu pensava na possibilidade de fechar aquele ciclo e seguir o meu caminho mais autônoma, mais, né, construir outras coisas, me dava um receio. E aí foi de extrema importância eu parar e falar, opa, o que eu aprendi até aqui? Quem era eu antes de entrar aqui? Então eu tinha uma caminhada antes. O que eu aprendi? E peraí, não vai ser a primeira vez que eu vou caminhar sozinha. E foi muito importante eu entender o que era meu, o que era do outro, o quanto aquela valorização, o quanto naquele momento de iniciar a minha caminhada no mundo dos grupos, no universo dos grupos, no universo dos processos imersivos, ter aquela equipe, ter aquelas pessoas, ter aquele espaço potencial de crescimento foi muito importante. Mas assim como a criança que começa a andar e precisa de apoio e precisa do olhar dos pais, dos adultos, para ela aprender essa nova habilidade, também tem um momento em que ela precisa reconhecer que ela já consegue ir sozinha, porque não é a mesma coisa. E eu sentia que era esse momento de eu soltar as mãos, ou de eu soltar esses olhares e para isso foi um processo de eu precisei resgatar e entender que quem era eu para além daqueles olhares e que recursos que eu tinha e como que era eu me valorizar, como que o que da minha trajetória eu trazia, como que eu olhava para minha própria caminhada. E nesse processo é muito importante, e no processo da formação, principalmente de profissionais da área da saúde, a gente tem na psicologia, isso é muito forte, que isso se reconstrói. A gente tem os supervisores, então quando a gente começa a atender, a gente faz supervisão de cada atendimento. A partir do momento em que a gente vai amadurecendo a nossa escuta clínica, a nossa experiência clínica, nós vamos espaçando, né? Mas é sempre importante, mesmo depois de 15 anos de clínica, quando eu sinto necessidade, eu posso recorrer aos meus supervisores, eu posso recorrer àquela pessoa, mas é diferente de eu só vou valorizar o meu trabalho se eu tiver
o olhar desse supervisor que diga, é isso, você fez certo. No início da profissão isso é extremamente importante. Então, o quanto é importante o momento em que você fala, opa, eu sei andar, dá para ir sozinho. Oh. E é essa a questão que eu trago aqui para você. Onde você está nesse processo? Né? Será que você já não sabe andar sozinha? Mas você não se apercebeu disso? E você está o tempo todo olhando para trás para ver se tem um adulto para te proteger se você cair. E aliás, você já sabe cair e levantar. E seguir. Ou então, se a queda for muito forte, chorar, pedir ajuda. Então isso é muito importante. O quanto é importante a gente atualizar e profissionalmente a gente começar a construir a nossa própria, a gente fazer esse movimento que eu já falei em outras lives. Olha para a tua trajetória, reconhece qual que é o teu caminho, o quanto você investiu, o quanto você semeou nesse processo aí. E o quanto cada experiência é de extrema importância para o que você está vivendo hoje. Mas é muito importante que você faça esse movimento de se olhar. Quais são os seus desafios? Quais são os seus brilhos? Que coisas você faz com muita facilidade, com muito prazer no teu trabalho? Que coisas que para você... Bom dia, Rita! Que coisas para você no teu trabalho, na tua profissão, você sente que são os teus desafios mesmo? É difícil e talvez eu precise de apoio. Agora, é claro, quando eu falo nesse processo de você olhar e valorizar, fazer esse movimento de olhar e reconhecer e valorizar a tua trajetória, o teu fazer profissional, não estou dizendo para você ser arrogante, não receber críticas, não. Mas você não ser dependente. Você não ter que receber esse olhar para poder validar os seus feitos. Porque você já tem os seus parâmetros. Se você já está nessa caminhada profissional, você já tem referências. Bom dia, Kelly. Então vamos fazer uma vivência? Vamos experimentar esse movimento? Vamos resgatar uma memória importante. É esse o convite que eu vou fazer na vivência de hoje. A gente tem muitas experiências de criar novas habilidades e de ter recebido apoio, suporte de outras pessoas para a gente construir, para a gente elaborar uma nova habilidade. E teve um momento em que eu sei fazer sozinha, olha, de autorreconhecimento e que foi de grande importância. E é essa experiência que eu quero resgatar como fonte de autoconfiança aí para você restabelecer essa sensação de não ser valorizado no teu trabalho, na tua profissão. O quanto é importante que você comece por você olhar. Porque às vezes até você precisa dessa autovalorização para fazer a mudança que você precisa fazer. Já que esse ambiente, o lugar que você está, não te valoriza. Mas para a gente fazer um movimento, se eu não tenho autoconfiança, eu vou ficar ali refém. Ok? Então vamos lá. Escolha ali, sente. Se você estiver no carro, não tem problema, não feche os olhos. Mas ouça, talvez você possa voltar para esse vídeo que vai ficar gravado para fazer depois, refazer num outro momento. Mas vamos lá. Feche os olhos. Vai tomando uma respiração profunda e suave. Uma respiração que é um grande e poderoso convite de olhar para dentro,
de silenciar tudo que está fora e trazer a tua atenção, a tua concentração, o teu olhar da alma para si, para você, para o teu universo interno. Vai respirando profundo, relaxando pernas e pés. Soltando o quadril, os pés aonde eles estão apoiados, deixando eles pesarem sobre o chão, sobre a cadeira. Respire e solta o quadril. Mais uma vez, puxa, tensiona toda essa região do quadril, do útero, da pelvis. E solta. Puxa, contrai o abdômen e relaxa. Mais uma vez e solta. Puxa e contrai o peito. Mais uma vez. Inspira e ao expirar, relaxa. Agora a gente vai puxar e relaxar os ombros. Então puxa eles na direção das orelhas quando você inspira, contrai e solta. Mais uma vez. E solta. Mais uma. E relaxa. Imagina os braços, as mãos relaxando com a tua respiração. Traz a atenção para o teu pescoço e imagina ele relaxando com a tua respiração. Faz um movimento de soltar um pouquinho as mandíbulas, abrindo um pouquinho levemente a boca. Relaxa a face, imagina os olhos relaxando, as orelhas, o couro cabeludo todo, a nuca. Então toma uma respiração bem profunda. Relaxa todo o corpo. E então, eu vou contar até 3. E no 3, você vai pôr a intenção da tua mente de trazer uma memória de um momento em que você estava aprendendo algo novo com alguém. Seja seus pais, seja um professor ou uma professora. Uma habilidade que você conquistou, que você aprendeu. 1, 2, 3. Talvez apresente-se aí o momento de você andar, ou de você aprender a escrever, ou de andar de bicicleta. Não há certo e não há errado. Sinta, perceba quais as sensações, quais os pensamentos dessa criança, ou você naquele momento recebendo aquele ensinamento. O que você sentia que você ia conseguir, que você não ia conseguir? Você estava curiosa? Você estava temerosa? Perceba, acolha.
E então, eu vou contar até 3 e você vai mais pra frente, quando você já passou a fazer aquilo sozinha. 1, 2, 3. Se conecte. Perceba como que foi, como que é. O que você precisou fazer, sentir, perceber, para fazer aquilo que você aprendeu agora de forma autônoma. Como que esse processo se deu? O que isso te conta? Que mensagem te traz essas memórias? Que mensagens trazem para você hoje? Qual que é a sensação, sentimento? Respira profundo. Traga com você uma palavra, uma imagem que possa ser inspiradora. E olhe para essa criança, para essa adolescente, para essa memória de você e reconheça a habilidade de aprender. Reconheça o valor, a caminhada. Respire profundo. Aos poucos, vai trazendo a tua atenção para o aqui e agora, trazendo a mensagem, a palavra, aquilo que pode ser de grande valor para você, para te auxiliar no processo de autorreconhecimento, de autovalorização do teu trabalho, do teu fazer. Respira profundo, pouco a pouco vai mexendo o corpo gentilmente, abrindo os olhos, dizendo aqui para mim, no teu tempo, se você, que palavra que veio, que sensação que veio, se tá tudo bem. Vou esperar aqui. Lembrando, vão digitando aí que eu vou ler a hora que aparecer. Lembrando que o quanto esse processo da autonomia, da autovalorização é um processo que a gente precisa exercitar, que a gente precisa revisitar a nossa caminhada, a nossa jornada. Quando eu vim aqui para Portugal, olha, Mari, quando eu vim para Portugal foi um momento de grande mudança. E quando eu fiz as malas,
concretamente, mas depois quando eu cheguei aqui, quando eu fiz as malas minhas profissionais, né, psíquicas, foi um grande momento de resgate e ressignificar isso. A Maria colocou aqui, amor e perseverança. Tão bom contar com os meus 5 sentidos para aprender a relembrar. Que coisa boa, Maria! Que coisa boa! E o quanto, se a gente for olhar para a nossa vida, ela é cheia de grandes processos de desafios e que como andar, como aprender a ler, a escrever, como aprender a profissão que você exerce hoje. A gente tem muitos processos inspiradores e que são grande fonte para a gente relembrar o nosso valor, a nossa capacidade, né? Então, no teu processo profissional, use, como a Maria falou aqui, os 5 sentidos olha, faz a linha do tempo, né? O que você herdou, o que você falhou e que te falou, já sei que eu não posso mais fazer isso. O que você aprendeu sobre si, sobre o fazer da tua profissão e reconheça, valorize. E não é valorizar e reconhecer só aquilo que foi perfeito ou bonito, mas a gente aprende muito com as nossas falhas, né? Com grandes desafios, com grandes rupturas. Aprendemos muito. Lembrando que essa live ela vai ficar aqui gravada no IGTV, vai ficar gravada no YouTube e no Facebook. Se fez sentido, compartilhe, marque alguém. Se você lembrou de alguém que está nesse momento aí. E na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais uma live. Um grande beijo, obrigada e até quinta.